isso. Tá vendo? Você concordou comigo ontem, hoje você desconcordou. Ontem você concordou comigo, hoje você desconcordou. O que valia ontem não vale hoje. Aí é que eu falo pra vocês, essas coisas que eu queria entender e não compreendo, entendeu? Pera só um pouquinho, se o senhor... Pera só um pouco, ô Pascoal, eu sei que o senhor não almoçou ainda, eu já almocei, Pascoal, então eu tô um pouco mais calmo. E eu tô calmo, eu só queria entender a sua postura. Ontem era legal, ontem tá. Agora hoje é bom esperar. Ontem não era bom, hoje é bom. Então eu queria entender. Eu sei que um dos males da fome é o mau humor, e o senhor não almoçou ainda. Não tô mal-humorado, não. Eu queria entender, é só isso. É um poder de compreensão. Às vezes eu confesso pra vocês, às vezes eu tenho essa dificuldade. O que eu fiz aqui tava bom hoje, Pascoal. Lá o Pascoal, ali, cuidado que ele vai mandar com fone, hein, Pascoal? Cuidado que você não vai mandar com fone. Não, ô, Pascoal, é o seguinte. Eu repito, esses caras, eles até o último instante, pela cultura deles, eles vão querer permanecer na Europa. Não tem jeito. Não tem jeito. Os caras têm família lá, os caras têm investimentos, os caras têm uma vida. Eles têm uma cultura completamente europeia. E não é demérito ao Brasil, e muito menos ao Flamengo. Muito pelo contrário, Davi sabe o tamanho do Flamengo. E ele quer, nesse momento, continuar num mercado em que ele dê uma vitrine de jogar um campeonato que talvez, não que o Flamengo não dê isso, pelo contrário, mas que possa dar uma ambição de uma Liga dos Campeões, por exemplo, né, que para ele seria um baita título de carreira, a própria vitrine de talvez querer voltar à seleção. Lógico que o Flamengo hoje também oferta jogadores à seleção, mas para ele estando no nível europeu, ele se sente mais confortável para isso, né? E com uma cobrança que em alguns momentos ela é menos agressiva que a cobrança aqui. Porque aqui no Flamengo, meu amigo, se o Davi no terceiro, quarto jogo não tiver bem, já a buzina aperta. Entendeu? Ó, e o cara não tá acostumado muito com isso, por mais que tenha convivido com torcidas pesadas, mas não como é o imediatismo aqui no Brasil. Então, até o cara entender que de fato a porta na Europa se esgotou, ou não esgotou, mas não no nível que ele quer, ele vai esperar até o último instante, Pascoal, é absolutamente normal. Então, eu tô esperando um clube aqui da Holanda, um PSV, um Ajax, alguma coisa, um clube que vai disputar uma Liga dos Campeões, o cara tem o direito de esperar. Ele tem o direito de esperar porque é da natureza, é da educação, é da vivência recente dele. E isso não faz o Davi achar que o Flamengo é inferior ao que a Europa hoje oferta para ele, muito pelo contrário. É apenas uma questão cultural, é simples. Não me parece ser só cultural, não, porque senão, se não fosse menor, já não era a hora dele ter fechado, depois do Benfica dizer que não queria, Zé. Quero ouvir você, quero ouvir o Pedro, Facincani também, boa, que Daniela, discordar de boa. mim. Mas não sei se é só cultural, não, Zé. Não, tem a questão financeira, é lógico. Isso eles vão tentar. Os jogadores que ficam na Europa durante muito tempo, eles vão tentar exaurir todas as possibilidades financeiras, né? E depois tem aquela questão profissional, de analisar as ofertas, ver qual é a melhor, até porque esses caras vêm com um pacote, né? Eles não vêm simplesmente com, vou jogar e pronto. Tem uma série de coisas, cláusulas contratuais, gatilhos contratuais que vão fazer com que esse contrato dispare, né, aumente. Então tem muita coisa envolvida, né? Diferentemente do futebol do passado, que o cara vinha realmente exclusivamente só por causa do dinheiro. Tem outras coisas envolvidas, não só questões culturais. Eu acho que o Davi está tentando, nesse aspecto eu concordo com o Pipo, né? Que ele está tentando todas as possibilidades. Quando esgotar, ele vem para o Flamengo. E isso aí ele não está desmerecendo o Flamengo, ele está fazendo aquilo que todo profissional, né, com a cabeça tranquila, com uma vida organizada, com um projeto de carreira, com pessoas pensando ao lado dele, mostrando as possibilidades que podem existir. E aí ele vai fazer e vai escolher o que é melhor para ele. É lógico que, por exemplo, existe a possibilidade de voltar para o Brasil. Automaticamente, hoje, você pensa em voltar para o Flamengo. O cara que está fora e tem uma oferta e não recebeu nenhuma oferta de fora e recebeu a oferta do Flamengo, ele tem que vir de olhos fechados, porque hoje você vai jogar no melhor time do Brasil e com a possibilidade de títulos a todo instante. Para você voltar para o Brasil e não mudar a imagem, porque eu acho que o Davi Luiz não precisa mudar a imagem. Outro dia eu estava vendo, mudar a imagem do 7-1 e tal. Eu acho que não, acho que o Davi Luiz é um cara, um ótimo jogador, gente do bem, vai fazer bem ao futebol brasileiro caso ele volte e não precisa do Flamengo para mudar a imagem dele. Agora, que a imagem dele pode crescer, melhorar ainda mais, isso sim, porque a torcida do Flamengo é impressionante. Aí é outro ponto, né, Zé? Aí a torcida do Flamengo é impressionante. O que essa torcida faz com os jogadores e a forma como ela transforma
né, a vida desses caras, sem dúvida alguma, o Davi Luiz vai pensar nisso também. Mas eu concordo com o Pipo nesse aspecto. Eles vão tentar exaurir todas as possibilidades. E para tentar... mas o William e tal... O William tem um cara que se chama Kia Jorabichan, que automaticamente é o cara que está ao lado do Juliano Bertolucci, que está ao lado do Corinthians... que está ao lado do Corinthians... Oi, Pedro, desculpa, é que teu áudio quando você fala está muito baixo. Pode falar, Júnior. O Davi também tem esses dois caras aí do lado dele, o Juliano, o Kia. Então eles estão pensando nesse sentido aí. Eu acho que é uma forma diferente. Por isso que ele não assinou então, nada peraí. Por isso então, que eu tô... Então, peraí. Então vocês estão todos, na verdade, concordando com o Pascoal, no sentido de que ele está esperando uma proposta melhor da Europa e colocando o Flamengo em segundo plano. Claro. Então, Pedro, a pergunta tem problema ele fazer isso? Fechar com o Flamengo. E não tem problema ele nenhum. tem que fechar com o Flamengo. Ele vai jogar num primeiro nível no futebol europeu, Facincani? Ele vai jogar num time de ponta no futebol europeu? Não sei. Ele vai jogar? Não sei, não posso te responder porque eu não sei quais as propostas que estão chegando pra ele. De fato, eu não sei. Não sei. De verdade. Eu respondo, Pascoal, não vai. Então... Mas, por exemplo, Pascoal... Acho que tá demorando demais, cara. Demora demais. E o primeiro nível do futebol europeu pra vocês? Ele vai jogar no Chelsea de novo? Ele vai jogar no Real Madrid? Ele vai jogar no... Poxa, eu tô falando coisa assim. Não tô falando de segundo nível no futebol, terceiro nível no futebol europeu. Tô falando de time de ponta. Se ele for jogar num time de ponta na Europa, legal, não vou discutir. Mas é o Flamengo, cara. O Flamengo, puxa vida. É que eu sou voto vencido. Eu acho que ele tá demorando demais. É só isso. Demora demais. Só falar aqui, Zé, rapidinho, que eu não falei do assunto ainda, Zé. Ô, Pedro, você fecha aí essa xepa que virou esse programa, vai? Só uma coisa, fechar aqui rapidinho. Eu acho que uma coisa precisa ficar muito clara. Existe o que a gente acha e existe o que o jogador acha. Isso é a coisa mais natural do mundo. O jogador não é obrigado a pensar igual a gente. O jogador não é obrigado a entrar em balaio de torcida. Mas é o Flamengo, é o maior do Brasil, é o melhor time da América. Tem que vir pra cá por quê, gente? É legítimo o jogador querer esperar uma proposta da Europa. A dinâmica da Europa é a seguinte: a janela europeia fechou ontem. Existia uma primeira prateleira da janela europeia. Quem tinha contrato estava negociando até hoje, desculpa. Até ontem, até hoje, tem toda uma situação, dependendo de data, de ajuste, de horários. A janela de inscrição da Champions, ela fecha na quinta-feira, dia 2. Então, esse é o prazo do Davi se ele quiser jogar em algum time da Champions, por questão de inscrição. Não é por questão de janela, porque ele não tem mais clube, não tem mais vínculo. Então, assim, numa primeira prateleira, os times estavam resolvendo negociações de jogadores que estavam na primeira prateleira, que tinham contrato com outros clubes. Passado esse momento, os clubes podem olhar para situações como a do Davi. Jogadores que estão sem contrato, que podem ser inscritos na Champions, mas que demandam menos negociações com outros clubes. Demandam uma negociação direta com o jogador e com o agente dele. O Davi tá nessa prateleira. E o Davi tá no direito dele de querer esperar se tem alguma... O momento dele não era semana passada. Semana passada tinha uma penca de negociação acontecendo. O momento dele é agora. Acabou a negociação com outros clubes, os clubes vão começar a olhar possibilidades, que restou do orçamento, qual é o prazo para escrever na Champions, o Davi vai encaixar, não vai encaixar. Ele tá no direito dele de querer pensar na Europa. Eu não entendo essa coisa de, mas tem que pensar em primeiro lugar. No... Gente, é legítimo. O cara com a idade dele... O Davi tem 37, o Davi tem 34 anos. É legítimo, ele tem bola ainda se ele quiser jogar na Europa. Mas tá colocando o Flamengo em plano B? Não, ele tem um plano de vida que não é o nosso. A gente talvez tenha que parar um pouco de querer medir a expectativa das pessoas com a nossa régua. O Davi é um cara acostumado à Europa, que tá demorando bola pra Europa. E só acho que ele demora demais. Pascoal. A janela fechou agora. O prazo é quinta-feira, exatamente. O tempo dele não é o tempo do torcedor do Flamengo. O tempo dele é o tempo dele. Ele é um atleta, os agentes dele sabem o que é melhor para ele. Eu acho que às vezes a gente acaba imputando um problema ao jogador a partir de uma expectativa nossa. A expectativa nossa é um problema nosso. O planejamento dele é uma questão dele. Então acho que a gente acaba tirando. Aí daqui a pouco sabe o que vai acontecer? O Davi vai chegar aqui, vai ter torcedor torcendo o nariz. Olha lá, esse cara aí tratou o Flamengo como plano B, porque a gente está falando isso. Só que não. Não. Ele tem uma expectativa dele e a gente tem que respeitar. Ele vai decidir se ele vai esperar lá e se ele vai vir pro Flamengo. Então assim, sabe? Fala, Zé. Não, o próprio Flamengo foi atrás do Davi Luiz quando o contrato tá acabando.
O Flamengo não foi quando ele tinha 3 anos de contrato. O Flamengo respeita isso. Sim, o próprio Flamengo foi porque sabe das condições e sabe o que está ali. É natural. Nesse sentido é natural. O Flamengo, enquanto ele tinha 3 anos, 2 anos de contrato, o Flamengo bateu na porta? Não, porque ia ter um custo. Né? E o Flamengo sabe disso. É a mesma coisa. Deixa eu dar tampa que eu sei que a Dani tá com hora para trocar de assunto. Não, pode falar, Inclusive, é bom que se diga, isso é importante para o Flamengo. Plano B, ou negociado. Porque o Flamengo só tinha um valor X para pagar. Se ele quisesse disputar um momento ali com o clube de Champions, ele não ia bater de frente. Então deixa o mercado dar uma esfriada, deixa o Davi sentir que talvez não tenha o mercado que ele queria na Europa, e aí o Flamengo pode entrar com esse valor dele aqui, que não vai mudar. A diretoria já falou que não vai subir o valor, que não vai fazer loucura. Então, para o tipo de negociação que o Flamengo se propõe a fazer, é até melhor que seja o tal plano B da carreira do Davi, porque tem um valor abaixo. Pedro, assim, uma coisa é disputar com o Benfica, com o Sport, com o clube da Inglaterra. Outra coisa é oferecer um contrato a um cara que não conseguiu se inserir na Champions. Então, assim, tá tudo bem. Eu acho que vender essa situação de plano B, de desrespeito ao Flamengo, o Davi tem que olhar para a expectativa dele, não para a expectativa da torcida. Fala. Para esses caras, Pedro, tudo bem, não precisa fechar com a Lashkent da Armênia, com a Nortoses do Chipre, beleza, não precisa com o Bodo da Noruega, falar de Chipre, time que ele pode. Mas ele o papo é esse, né? Mas pra ele, se ele fecha com um time que seja mediano no futebol europeu, mas de primeiro, segundo escalão de Espanha, de Inglaterra, estar na Premier League ainda, se mantém no Campeonato Francês, se mantém na própria Liga Italiana hoje que está crescendo. Enfim, pra ele é ótimo, porque o cara está morando na Europa, a vida dele é completamente europeia. Isso, em muitos momentos de estrutura... Se você nos cabe respeitar isso, né, Pipo? Se você pensa em estrutura familiar, Pedrão, infelizmente, a nossa realidade aqui do Brasil, ela é distante da Europa. A Europa te oferta muito mais projeções do que estar no Brasil hoje. Infelizmente, nesse sentido familiar. Então, se o cara tem um plano familiar, ele vai abdicar de jogar no Flamengo para jogar num clube que pode não ter o objetivo competitivo que o Flamengo tem aqui no Brasil, na Europa, mas que ele vai se sentir com outro tipo de segurança muito mais bem aceita, entendeu? Então o cara tem esse direito. Todo mundo tem esse direito de pensar na segurança familiar, no plano profissional. Pipo, concordo. Concordo com você. Uma coisa. É só você lembrar. Você lembra como foi a chegada do Jorge Jesus? O que ele teve que fazer no aeroporto para o Diego não brigar com os torcedores? Sim, exatamente. Agora, olha aqui, eu acho que vocês estão falando de coisas diferentes. Ô, Pascoal, eu tô com você. O que o Pascoal coloca, Dani? Peraí, eu compreendi o que o Fábio Luciano colocou ontem em relação a camisa, em relação a tamanho de clube. O Fábio Luciano fala que o Davi Luiz precisava entender melhor, que eu nem sei se é o caso de não entender, mas assim, dar mais valor ao tamanho do Flamengo. E aí eu acho que entram coisas diferentes. Claro que ninguém aqui pode decidir se é melhor pro Davi Luiz que ele more na Europa ou no Brasil, se ele ganha em euro ou em real. Não é essa a questão. Agora, Pascoal, se você perguntar pro torcedor do Flamengo quem é maior, se é o Leeds, se é o Norwich ou se é o Flamengo, a resposta tá na ponta da língua. Não, mas você não precisa perguntar pro torcedor do Flamengo, não. Todos sabem. Todos sabem na ponta da língua, nesse caso, se você for apontar. Morar na Europa, que sonho seria morar na Europa? Né? Todos nós um dia tivemos esse sonho de morar na Europa. Então, é um sonho morar na Europa. E se ele pode realizar esse sonho, que bom, ótimo para ele. A minha expressão e a expressão do Fábio Luciano, na minha interpretação, é que está demorando demais. Não, espera até dia 2, porque se não pingar nada aqui, não pingou nada aqui, eu vou conversar com você. É isso que me incomoda. Isso que me incomoda. Porque ele não vai jogar no Chelsea, ele não vai jogar no Milan, ele não vai jogar em time de primeiro nível. Pascoal. Mas aí, ô Pascoal... Entendeu? Pascoal. É só isso que não sabe as propostas que estão chegando. Ô, Dani. Isso me incomoda. Espera que... Aí, como a Daniela falou, é a xepa da xepa. Não deu lá, sobrou Pascoal, você. gente, então eu vou aí. Desculpa, você vai desculpar. Eu não acho legal isso. Eu não acho legal isso. Não acho legal. Nem pra ele, nem pro Flamengo. Não acho legal. Mas o Pascoal, eu queria só colocar um ponto aqui, assim... com todo respeito ao Flamengo, respeito muito o Flamengo, respeito a história do Flamengo, os títulos, a torcida do Flamengo, sério mesmo, eu acho que uma das melhores e maiores torcidas do mundo em relação ao que eu vi dentro da minha carreira
Mas não existe só Flamengo no mundo. Peraí, minha gente. Peraí, a gente precisa ter um pouquinho os pés no chão, peraí. Não é todo mundo que quer jogar no Flamengo, com todo respeito. Não é todo jogador que quer jogar no Flamengo. Existe Corinthians, existe Palmeiras, existe São Paulo, existe Cruzeiro, existe Atlético Mineiro. Peraí, a gente tem que respeitar um pouco. O momento do Flamengo é maravilhoso, a torcida é maravilhosa, ótimo. Mas esse discurso, porque o Flamengo é grande, porque isso pesa. Concordo, mas peraí, vai até a página 2, porque existem outros clubes também, não só no Brasil. Existe no mundo. Qual é o peso do Omonia em Chipre? Vocês sabem qual é o peso do Omonia em Chipre? Qual é o peso do Olympiacos na Grécia? Sim, exatamente. Sabe, peraí, a gente tem que ter um pouquinho mais de calma para colocar devidamente os clubes nos seus respectivos lugares. Não, diga não vou, Zé. É simples, Pascoal. Diga não vou. Diga não vou. A minha intenção é ficar na Europa. Eu não vou. Eu não vou, gente. Eu não vou. Eu quero ficar na Europa. É só isso. Tem esse direito aí é o Flamengo também. quem tem que falar não. É o Flamengo. O tempo é do clube, Pascoal. Quem tem que falar não é o Flamengo. O jogador tem o direito dele de falar assim, pô, obrigado pela proposta, mas e aí? E aí que, cara, eu não tô com pressa pra decidir. O Flamengo fala, eu tenho pressa. Então, Davi, muito obrigado, vou partir pra outra. É o Davi, é o Flamengo quem tem que se respeitar nessa. Se o Flamengo ficar toda hora esperando a decisão do jogador e o cara tem o tempo dele pra decidir, você me desculpa. Aí o clube tá se rebaixando a um jogador. O Jorge Jesus trocou o Flamengo ou não trocou? O Jorge Jesus trocou o Flamengo pelo Benfica? Trocou o Flamengo. O Gerson trocou o Flamengo. Ué, então você vê como os valores são invertidos rapidamente? O Flamengo é gigante e tal. O Jorge Jesus usou o Flamengo a todo instante. Desde o primeiro dia que ele chegou, ele usou o Flamengo. O Flamengo foi ferramenta dele para ele poder se valorizar. Ou o Jorge Jesus, quando chegou ao Flamengo, tinha a proposta dos 5 clubes que ele falou. Ou o Jorge Jesus, quando ganhou os títulos, falou, não, beleza, tal, tô esperando, vou receber a oferta, tal. Ele enrolou, e até a hora que ele falou, opa, peraí. Acho muito estranho. Nós estamos tratando de coisas diferentes. Não, Pascoal. Nós estamos falando um prato de alho, daqui a pouco nós falamos em cebola, daqui a pouco nós falamos em batata. Tá falando de coisas diferentes. Nós estamos misturando as pistas. Não, Pascoal. É só um fato. Você está dizendo e o fato é uma questão. Pascoal. Só isso. Ninguém está dizendo de coisas diferentes, Pascoal. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que para cada pessoa, para cada jogador e para cada ser humano, existe um valor. Se o Flamengo fosse tão importante assim para a vida do Jorge Jesus, ele não teria feito o que ele fez com o Flamengo, nem se despedir da torcida, ele se despediu. Ele mandou um e-mail, escreveu um texto depois. Uma gigantesca falta de respeito com os torcedores que o elevaram e colocaram no pedestal, com razão. Exatamente. Mas por que ele trocou o Flamengo? Se o Flamengo é tão grande assim, da forma como a gente está colocando, que o jogador é obrigado a dizer, o jogador é obrigado a responder por causa do Flamengo, por que o Jorge Jesus foi embora? Por que o Gerson foi embora? Por que tantos outros jogadores... o investimento neles, Pascoal, o Gerson mas ele poderia... Pascoal, mas por que... Não, Pascoal, o que eu estou dizendo... O Gerson duplicou o que o Flamengo gastou nele. Puxa vida. Aí Pascoal, o que eu estou dizendo é outra coisa. Eu estou me baseando naquilo que você está, na sua opinião, que é o Flamengo, é o peso do Flamengo, o Flamengo é gigante. Eu só acho que está demorando muito, Zé. Eu só acho que demora demais. Se não der lá, eu acerto Pascoal, aqui. Eu não gosto disso. Pascoal, vocês podem achar normal, eu não acho. Há uma inversão de valores. Peraí, fala um de cada vez, senão ninguém se Há uma entende. inversão de valores. Pascoal, peraí. Pascoal acaba pro Facincani poder retrucar. Fala, Pascoal. A minha visão é a seguinte, eu não gosto dessa ideia da xepa. Não deu aqui, eu vou lá. É só isso que eu não gosto. O Flamengo é muito maior do que isso para mim. As pessoas deveriam enxergar uma situação diferente disso. Pascoal, quanto ao Gerson, é o que eu tô dizendo, o Flamengo duplicou. O Flamengo fez negócio. O Flamengo duplicou o que gastou no Gerson. Então é negócio. Mas não é isso. O Jorge Jesus é uma outra situação. Por isso é que eu digo que cada coisa tem que ser colocada no seu prato. Não. São coisas diferentes. Não, aí entra o que eu estou dizendo, Pascoal. Aí entra o que eu estou dizendo. Se o Flamengo duplicou, se o Flamengo fez isso, por que o Jorge Jesus fez o que fez? Por que o Rueda fez o que fez? Por que tantos outros fizeram? O Rueda fez um papelão, fez uma vergonha. Valela, Pascoal. Valela. O Rueda sapateou na história do Flamengo. Valela. O Jorge Jesus usou o Flamengo o tempo todo e ninguém fala nada. Não existe, entendeu? Gente, da mesma forma que não existe só o Flamengo no mundo, o Davi Luiz, só o Davi Luiz de zagueiro. O Davi Luiz, em momento algum, está desrespeitando o Flamengo.
Em momento algum. Ele tá no direito dele. Eu tô falando que há desrespeito, Zé. Não, Pascoal, não, mas da forma... Pascoal, da forma como você tá falando. colocando, Pascoal, não, da forma como você tá colocando, se o Davi Luiz chegar agora e jogar mal, os caras vão pegar no pé dele. E não é assim. Ele não vai jogar mal no Flamengo, Zé. Se ele jogar no Flamengo, ele não vai jogar mal. Ele é bom zagueiro. Ele vai jogar bem, ele é bom zagueiro. Não, mas ele tem o direito, como ser humano, de decidir o que é melhor para ele. Ele não está desrespeitando o Flamengo. Ele está no tempo dele. Agora, tá demorando porque é o Flamengo. Eu não falei. Desculpa, isso é papo para torcedor. Eu quero registrar aqui. Eu não falei em nenhum momento que há desrespeito. Eu não falei em nenhum momento. Não, mas eu tô falando, Pascoal. Não falei. Mas eu estou dizendo para vocês que eu não gosto dessa ideia. Eu não gosto. Eu gostar ou não é uma situação diferente. Vocês podem discordar. Qual a ideia, Pascoal? Como vocês estão discordando. Pascoal, Não gosto do Flamengo ser a xepa. Não deu lá, eu vou pro Flamengo. Mas o Flamengo não é xepa, aí não dá. Pascoal. É isso que eu tô te dizendo. Pascoal. Você que tá dizendo, Olha aqui, Pascoal. deixa eu não organizar aqui a Vocês casinha. aceitam Vocês isso, estão legal. atropelando e a gente Se tem que fazer vocês um aceitam intervalo. isso, legal. Eu não acho legal. O Pascoal não fala em desrespeito, ele não gosta. O Facincani tem 10 segundos para direito de resposta. O Pedro vai falar depois do intervalo. O Facincani tá querendo falar desde lá de trás. Vai, Facica, 10 segundos. Porque o Flamengo não é xepa nenhuma. Ele simplesmente tem um plano de carreira. Se o plano de carreira dele é esperar até o último momento a Europa, ele não tá se respeitando o Flamengo, é porque ele quer valorizar onde ele sempre foi criado recentemente. Ponto final. Zero. Tá bom, mas o Pascoal não falou em desrespeito. Tá, Pedro Ivo, uma frase, quer? Eu posso só deixar uma pergunta no ar antes de você chamar o aguardado break? A gente não aumentou demais uma polêmica que não existe? Eu acho que não. Acho que cada um tem a sua opinião aqui. Vamos pro intervalo. E o Flamengo pode esperar o quanto quiser. Só pra finalizar, vocês lembram do Felipe Luiz, que era o mesmo papinho?